Então a gente vai começar pelos conceitos básicos em epidemiologia, tá? Que é da onde a gente parte para conseguir fazer alguns rastreamentos que são importantes, né? Então o conceito de epidemiologia, ele se baseia na avaliação, no estudo do processo de saúde e doença na coletividade, certo? Analisando a distribuição de determinadas doenças em locais específicos e inserindo esses conceitos os fatores ambientais, os fatores socioeconômicos, todos os fatores que podem contribuir para que determinadas doenças sejam contidas em alguns espaços ou tenham a probabilidade de se expandir, tá? Então a gente tem dentro dos conceitos epidemiológicos, a gente tem alguns termos, né, alguns conceitos que são bem específicos dentro da epidemiologia. Então, por exemplo, o surto epidêmico é quando a gente tem um aumento de casos de alguma doença que ficam restritos a uma pequena região, como por exemplo, um surto de conjuntivite numa escola, que mais? Esse surto pode se espalhar pelo bairro, só que não tem uma predisposição, não tem uma capacidade de se expandir por muitos lugares, né, por uma extensão maior. Então eles ficam contidos e isso a gente chama de surto epidêmico. Já a endemia, a gente entende que pode ser uma doença que tem um início localizado, né, e que ela pode primariamente se expandir. Né? Então ela pode se expandir de um bairro, ela pode se expandir para um município, né? E desse município acometer municípios vizinhos. Então são etapas dos estudos epidemiológicos que vão norteando as análises e vão mostrando para os avaliadores quais são as probabilidades dessas doenças contidas em pequenos espaços se tornarem doenças de maior distribuição. Seguindo adiante, a gente tem aí o conceito de epidemia. Epidemia já é um quadro onde já pode-se dizer que saiu um pouco do controle, ou seja, é uma doença, um grupo de doenças que podem ultrapassar fronteiras, certo? E essa probabilidade, né, de ultrapassar fronteiras vai depender de alguns critérios que a gente vai ver mais adiante, como por exemplo os tipos de vetores, né, que são os métodos de transmissão dessas doenças. Então aí a gente já pode analisar que a epidemia ela não fica mais contida em um único espaço geográfico, ela tem uma probabilidade maior de se expandir, acometendo cidades, estados, países, né? E quando a gente entra na questão de múltiplos países sendo acometidos por uma mesma doença, a gente entra num termo que é conhecido como pandemia, né? É que o que a gente vive, por exemplo, em relação à Covid-19, que é a doença causada por um vírus, né? O SARS-CoV-2, que foi se distribuindo e virou uma pandemia, acometeu todos os lugares do mundo, com algumas exceções devido a fatores ambientais. E essas exceções elas são muito pequenas porque a única diferença que tem é o número de casos. Tá? Em alguns lugares tem muito mais e em outros lugares tem muito menos. Mas quando a gente tem esse avanço global, né, de uma determinada doença, aí a gente pode dizer que essa doença se tornou uma doença pandêmica. Para determinar os dados, né, o levantamento epidemiológico, a epidemiologia trabalha com duas frentes: a descritiva, que é o estudo da distribuição da frequência da doença e dos agravos à saúde coletiva, em funções de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e à pessoa. Então a gente tem alguns fatores inerentes a determinados locais e esses fatores são dependentes também dos indivíduos que habitam naquele local e o tempo de duração que essa doença se instala. Então essa é uma das vertentes que vai fornecer dados epidemiológicos para a gente conseguir seguir adiante no estudo que é a epidemia analítica, que são os estudos delineados para examinar a existência de associação entre uma exposição a uma doença ou condição relacionada à saúde. Então aí a gente já tem, por exemplo, a epidemia analítica, que tem uma abordagem ecológica, que vai determinar o ambiente que aquela doença está se espalhando, se tem ou não alguma relação com os dados ecológicos, né, como plantas, vetores, insetos, todos esses critérios. Os transversais e os casos controle, que são aqueles casos isolados que vão
que geralmente são os primeiros que aparecem, né, que são os casos onde a gente vai ter como fonte de dados para fazer o levantamento analítico. E o estudo de corte, né, que é um perspectivo. Então, quando a gente fala em perspecção, a gente está falando em prognóstico, em um futuro. Então, a partir da análise de corte, a gente consegue predizer se essas alterações epidemiológicas elas vão ser realmente contidas ou se elas têm uma probabilidade de se expandir e qual a velocidade, qual a importância, qual a incidência dessa disseminação através do estudo de corte. Outros termos também que são bastante utilizados em epidemiologia é risco, incidência e prevalência. Né? O risco, ele se refere exatamente ao fator de risco que aquela doença tem de acometer determinada população, ou seja, na epidemia, por exemplo, de gripe, a gente sabe que existe um grupo de risco que é mais predisposto a desenvolver a doença e principalmente na forma mais grave, que são, por exemplo, os idosos, crianças e imunodeprimidos. Então a gente tem que ter essa noção dos fatores de risco para poder tomar as medidas emergenciais ou profiláticas, certo? Para conter aquela doença numa pequena população ou até mesmo extinguir essa doença. Já o termo incidência, a gente usa para traduzir deixa eu voltar aqui só para tirar. Traduzir a ideia da intensidade com que acontece a morbidade entre uma população. Ou seja, o que a gente quer dizer com essa incidência? Quanto maior for o fator de risco naquela população, maior vai ser a incidência de casos. E quanto maior for a incidência de casos, maior é a morbidade daquela população. E a prevalência é um estudo casuístico da mortalidade que se destaca por seus valores maiores que zero. Ou seja, apareceu uma doença em determinado local. Essa doença, ela vai ter, além de outros dados analíticos sendo abordados, a prevalência, ou seja, quantas pessoas estão morrendo em decorrência daquela doença em um valor numérico que vai determinar para a gente aí várias medidas profiláticas, medidas terapêuticas, para que essa prevalência seja contida, ou seja, que tenha a menor probabilidade de disseminação. Em relação a esse gráfico aqui que eu trouxe para ilustrar, né, as diferenças entre risco, incidência e prevalência, a gente tem aqui fatores de risco acentuando ou diminuindo o risco, incidência, prevalência, e nesse caso aqui em relação à Covid-19 nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui a obesidade, que é um fator de risco, hipertensão, alguma doença pulmonar crônica pré-existente e a diabetes. Ou seja, são 4 tipos de doenças que predispõem a pessoa a ter as formas mais graves, nesse exemplo, da Covid-19. Né? Não que as outras pessoas que não tenham essas doenças estejam livres, né? Elas podem ter sim as formas graves, só que a prevalência nesses grupos ela é relativamente menor do que os grupos que têm as doenças pré-existentes. Como eu disse anteriormente, uma das questões que são super importantes no quesito de avaliação epidemiológica, os vetores, eles são extremamente importantes para a gente entender como essa doença vai se distribuir. Então a gente tem infecção por espécies silvestres, por insetos, né, mamíferos silvestres, como por exemplo animais como morcegos, né, que tem não tem uma proximidade tão grande com o humano, porém ele pode infectar outros animais até chegar numa cadeia evolutiva onde esses animais têm um contato com os humanos. E esses humanos podem receber esse vírus de diferentes formas, comendo a carne desse animal, ou apenas convivendo, entrando em contato com secreções, com fezes, enfim, várias formas. Os mosquitos, né, que tem um grande número de doenças que utilizam vetores, os mosquitos como vetores, né, então a gente tem que pensar que muitas vezes esses vetores não desenvolvem a doença, eles são apenas hospedeiros dessa doença. Então, quando o vírus encontrar um ambiente favorável para que ele possa se duplicar, se reproduzir, aí sim ele vai provocar a doença.
né? No humano, a gente tem aqui um período de incubação. Todos os vírus manifestam esse período de incubação, que é o momento onde a gente já está contaminado, mas ainda não há manifestação dos sintomas, certo? E também tem outros quesitos que são avaliados em relação ao vírus, que é, por exemplo, a sobrevivência no meio ambiente. A gente sabe que alguns vírus, eles não sobrevivem em determinadas condições ambientais, como temperatura, umidade, tudo isso é levado em consideração. Né? Alguns vírus que são transmissíveis por transmissão vertical, que é através da mãe para o bebê. Então aqui tem um exemplo de uma ave, a galinha, que ela é hospedeira do vírus e ela passa esse vírus para os ovos, para os pintinhos. E muitas vezes os ovos que vão dar os pintinhos, obviamente a gente não tem interação, o humano não tem interação direta com isso, mas a gente pode se alimentar de um ovo contaminado, né, e adquirir esse vírus. E a viabilidade genética e antigênica. Isso é um fator intrínseco do vírus que vai determinar a probabilidade e a gravidade da doença que ele vai manifestar, ok? A gente tem também os vetores não biológicos, que são, por exemplo, materiais como EPIs, né, vetores mecânicos. Então a gente tem aí luvas descartáveis, aventais, máscaras, são todas as vias de transmissão que não dependem de algum ser vivo, né? Então a gente sempre soube que não se pode descartar, por exemplo, material hospitalar no lixo comum, porque a gente acha que esse material ele pode estar potencialmente contaminado. Então a gente não sabe qual é o micro-organismo que está contaminando aquele material e quanto tempo ele resiste vivo naquele material até encontrar o seu próximo hospedeiro e aí então manifestar a doença. Então aqui são os exemplos clássicos que a gente tem para vetores mecânicos, são esses os EPIs, né? Ou, por exemplo, também existem alguns outros tipos de vetores mecânicos que são superfícies, né? Onde os vírus, os micro-organismos ficam instalados, não manifestam a doença, mas a partir do momento que a gente entra em contato com essa superfície, a gente adquire aquele vírus. Então é sempre muito cuidado com a higiene, né? Que a gente vem falando muito sobre isso, principalmente depois do aparecimento de algumas epidemias e algumas doenças que são novas, né, e que a gente, por enquanto, só conhece a higiene, né, como principal fator de prevenção. O hospedeiro, o conceito de hospedeiro, ele é determinado por qualquer organismo vivo que serve de abrigo, né, para um determinado micro-organismo até que ele se desenvolva. Então a gente tem essa relação de hospedeiro é muito claro na cabeça da gente, como por exemplo parasitas. Né? Parasitas têm ciclos de vida e muitas vezes as fases do ciclo são em hospedeiros diferentes. Em vírus, isso acontece também. Tem alguns vírus que precisam de hospedeiros intermediários até atingir o seu hospedeiro definitivo. E esse hospedeiro definitivo, então, vai propiciar um ambiente para que esse vírus possa se replicar de forma eficiente e manifestar a doença. Então, algumas observações que a gente tem sobre esse período, né, da relação entre o micro-organismo e o seu hospedeiro é o período de incubação e o período pandrômico. O período de incubação é o período que decorre entre o primeiro contato do ser humano ou do hospedeiro com esse micro-organismo até ele começar a desenvolver a doença. Ou seja, o vírus está lá dentro do organismo, está se multiplicando, está gerando novas réplicas dele mesmo. E a partir do número de réplicas, quando atinge um número favorável para aquela espécie de vírus, aí a gente tem então o fim do período de incubação, onde começa a manifestação da doença. O período pandrômico é uma fase importante porque o indivíduo geralmente ele não sabe que ele está infectado, a manifestação dos sintomas é leve e ele pode já transmitir esse micro-organismo, esse vírus, para outras pessoas. Então a gente tem aqui, para se basear historicamente na epidemia, né, como na pandemia, como um conceito de aplicação atual, retroativa e futura, as grandes epidemias da história. Por exemplo, algumas epidemias que eram chamadas de pestes, porque não se conhecia, né, não se tinha métodos de rastreio dessas epidemias, em virtude também das más condições sanitárias, o ambiente, as condições de higiene. Então, algumas doenças elas
recebiam esse nome de peste porque matavam populações gigantescas, né, e poderiam ter sido evitadas com gestos sanitários, com implantação de medidas sanitárias, e poderiam também fazer com que o ser humano entendesse que haviam fatores inerentes a ele que poderiam potencialmente dizimar a população, pequenas, médias e grandes populações, e dependendo do caso, né, ou do número de pessoas afetadas, poderia dizimar cidades inteiras, né? Então a gente pode observar que, por exemplo, as grandes epidemias da história, a peste de Atenas, a Justiniana e a peste negra, que é uma das mais conhecidas aí, citadas pela história, foram doenças causadas por micro-organismos, né, que dizimaram grande parte da população desses locais, que tinham potencial de disseminação, mas que poderiam ter sido evitadas se na época houvesse um conhecimento prévio, né, de como esse micro-organismo se comporta, de medidas higiênicas. Por exemplo, a peste negra, que foi uma doença disseminada pelo hospedeiro, o roedor, né, tendo o roedor como hospedeiro, ela poderia ter sido contida, ela poderia ter sido diminuída se houvesse uma interpretação de que o vetor ali era o roedor e disseminar o roedor antes que esse roedor pudesse causar a doença no ser humano. Então, gente, fica muito claro a interpretação de que epidemias, endemias, pandemias são dados que a gente precisa obter com determinada frequência, e que esses dados vão determinar a história pregressa dessa doença, o que ela pode fazer no momento atual e qual é a perspectiva, o que a gente pode fazer em meio a tecnologias, né, descobrimento de novas tecnologias, para impedir que essa doença volte a acometer o ser humano, e impedir principalmente que ela cause grande número de mortes. Dando continuidade à nossa unidade, agora a gente vai falar sobre as características gerais dos vírus. A gente vai abordar alguns tópicos sobre características taxonômicas, características morfológicas dos vírus de uma forma geral, que é para a gente poder entender o que vem após, né? Qual o conceito de imunidade, aplicado à virologia, quais são os testes utilizados para a detecção de vírus, né? Então todos esses tópicos vão ser abordados daqui para frente. Então a gente vai começar com as características gerais dos vírus. Em relação a redundância, né? Em relação ao que diz respeito entre vírus e humanos, a Organização Mundial de Saúde estima que aproximadamente 60% das doenças causadas em humanos são de origem viral, né? O que isso representa é muito grande, né, a incidência de doenças virais na população humana, visto que a gente tem outros micro-organismos, né, como bactérias, fungos, parasitas. Então essa incidência de doenças virais é um problema mundial, né, e que merece muito cuidado da ciência, e por isso que os estudos de virologia, eles são muito atuais e vão ser sempre atuais, porque o vírus, ele é um micro-organismo, a gente vai ver daqui para frente, que ele tem um alto potencial de mutação. Então a gente tá sempre às voltas com descobertas de novas cepas de vírus, né, e tentando mapear como esse vírus se comporta e dentro do corpo humano, para tentar minimizar, né, as doenças causadas por esse tipo de agente microbiológico. Então, em relação à origem evolutiva dos vírus, antigamente se dividia os vírus em dois grandes grupos, né? Vírus não, né? Os micro-organismos de uma maneira geral se dividiam em dois grandes grupos, que eram os procariotos ou procariontes, onde se encaixa principalmente um grupo das bactérias, né? Antigamente eram exclusivamente bactérias. E a característica principal dessa estrutura, né, do procarionte, é que as estruturas procariontes, elas não possuem uma delimitação do material genético, ou seja, o material genético ele fica disperso no citoplasma, né, sem um tipo de organização bem estruturado,
E também as bactérias possuem um DNA circular, que a gente chama de plasmídio, que é inerente de bactérias, que também é super importante no processo evolutivo desses micro-organismos, e que a gente vai, mais lá para frente, a gente vai ver que o plasmídio tem uma utilidade no desenvolvimento de tecnologias voltadas para clonagem, para terapia gênica. Então a gente vai entender que no caso em relação à patogenicidade das bactérias, o plasmídio tem uma importância, né? E já no caso do desenvolvimento tecnológico, ele tem uma outra importância e a gente vai ver ao longo dessas aulas qual é a função do plasmídio para a gente, a utilidade, né? O outro grupo de micro-organismos e organismos vivos, na verdade, são os eucariotos ou eucariontes. O que divide, né, o que separa essas duas classes é uma membrana que separa o material nucleico de todo o restante, ou seja, é um material nucleico organizado, que não se mistura com as outras organelas celulares. Então essa membrana ela pode ser chamada de carioteca, cápsula nuclear ou apenas membrana nuclear. Então essa é a grande diferença entre os organismos procariontes e eucariontes. Em relação à origem evolutiva dos vírus, foi se percebendo ao longo dos estudos que os vírus eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles não conseguem se replicar, eles não conseguem se manter vivos se não houver a presença de uma maquinaria celular que possa fazer com que o seu material nucleico se multiplique. Ele não consegue fazer isso sozinho. Então, essa é uma característica bem importante dos vírus e fazendo uma conotação bem breve, muitas doenças relacionadas a tipos de câncer estão relacionadas à presença de vírus, porque o material genômico do vírus interage com o material genômico da célula e pode provocar uma mutação na célula hospedeira. Não é via de regra, não são todos os vírus que fazem isso, mas alguns existem. É só para a gente começar a entender a complexidade do que é estudar um vírus. As propriedades virais a gente determina taxonomia, né, que são as formas que a gente vai ver daqui a pouco, mas tem algumas características que são inerentes dos vírus, que é, por exemplo, o tamanho, né, o tamanho do vírus. É impossível a visualização desse vírus fora de cultura em microscopia convencional, microscopia óptica, apenas em microscopia eletrônica, porque ele é medido em escala nanométrica. Então, só para vocês terem uma noção, quando a gente pega uma régua, né, que é particionada em centímetros, cada risquinho pequenininho daquele entre um centímetro e outro, a gente sabe que é 1 milímetro. Se eu pegar 1 milímetro e dividir por 1000, eu tenho um micrômetro. Se eu pegar esse micrômetro e dividir ele por 1000, eu tenho um nanômetro. Então a escala de medida do vírus é nanométrica. É impossível a visualização a olho nu somente com microscopia eletrônica, que tem uma imagem muito mais aumentada do que a microscopia óptica convencional. Outra propriedade também que a gente diferencia são os vírus que têm como genoma o DNA ou um RNA. Isso vai determinar a forma com que esse vírus vai se multiplicar dentro da célula hospedeira. E os parasitas restritos, né, que eles têm grupos de células de preferência para infectar e para usar como a maquinaria para se multiplicar. Então tem algumas características físico-químicas dos vírus que aumentam ou diminuem a probabilidade desse vírus infectar uma célula hospedeira. Então, a propriedade físico-química vai dizer como esse vírus vai se ligar no receptor da membrana hospedeira. Então isso é super importante a gente conhecer para a gente conseguir estudar melhor as vias de infecção e farmacologicamente impedir essa ligação, ou enfim, estudar isso é sempre a melhor forma de se compreender como interromper esse ciclo de replicação viral. Em relação à taxonomia é um termo utilizado para a ordenação sistemática dos animais, dos vegetais e os vírus. Como a gente tem uma diversidade gigante de tipos de vírus, a gente tem uma taxonomia só para os vírus, que é para determinar a morfologia, a forma o genoma viral, enfim, várias características inerentes dos vírus. A gente usa a taxonomia viral. Então, por exemplo, de uma forma bem resumida, a gente divide os vírus em 2 grandes grupos, que são os icosaédricos e os helicoidais, certo?
Dentro desses dois grandes grupos, a gente tem os icosaédricos não envelopados, ou seja, é o puro material genético envolto por uma cápsula, só isso. E a gente tem os vírus icosaédricos envelopados, que além dessa cápsula que envolve o material genômico, existe uma outra membrana que tem receptores específicos que vão fazer com que a penetração na célula seja diferenciada. E os vírus de taxonomia complexa, que eles têm uma característica morfológica diferente dos icosaédricos envelopados e não envelopados, ok? Já os vírus helicoidais, eles também podem ter ou não um envelope, né? A diferença aqui vai ser a forma com que o material genético é distribuído. Ele está sempre em forma de hélice, na forma helicoidal. Então a gente tem os helicoidais não envelopados, os envelopados, e em específico, bem pontualmente, o vírus que causa a raiva, né? A hidrofobia, que é o vírus helicoidal envelopado, porém a morfologia dele, esse formato da cápsula, né, da membrana viral, ele é diferente dos outros, mas ele é helicoidal porque o genoma dele é em forma de hélice. Os princípios das doenças virais a gente entende que que envolve, né, todas as etapas que o vírus faz para se duplicar dentro da célula. Então a gente tem as etapas de adsorção, penetração, desnudamento, transcrição e tradução, maturação e liberação. Então, pelo número de etapas, a gente já pode perceber que esse processo é um processo complexo. Porém, não é porque ele é complexo que a gente não consegue entender, né? A gente só precisa conhecer um pouquinho sobre as diferentes estruturas dos vírus, né, se ele é envelopado ou não envelopado, e pensar sempre que o vírus está utilizando a maquinaria da célula para se duplicar. Então, se a gente conhece os mecanismos de duplicação das nossas próprias células, a gente entende como o vírus funciona, tá? Então, a gente tem aí as duas grandes diferenças dos vírus de fita simples, ou RNA, e os vírus de fita dupla, ou os vírus de DNA. Qual é a diferença entre um e outro no quesito de doença para humanos, animais, enfim, ou plantas? É que a composição desse vírus vai aumentar a velocidade de transcrição ou retardar. Então, um vírus de fita simples, um RNA, ele tem uma taxa de duplicação ligeiramente maior do que um vírus de DNA. Isso não quer dizer que um é mais virulento, um é mais potencialmente patogênico do que o outro. Não. O que vai diferenciar um do outro é simplesmente a velocidade, e isso a gente acaba colocando no período de incubação, né? O período de incubação, por exemplo, de um vírus de DNA é maior do que um de RNA. Pouquinho, mas é maior. Então, vamos pegar essa imagem aqui e ver todas as etapas da replicação viral. Vamos lá. A adsorção, ou seja, a ligação do vírus com o receptor de membrana. A gente tem aqui um vírus envelopado e um vírus não envelopado. E ambos vão interagir com o receptor de membrana por formas diferentes, receptores diferentes. E como toda interação entre uma molécula e um receptor celular vai provocar uma resposta dentro da célula, com o vírus não seria diferente. Então, um vírus que é não envelopado, ele vai entrar na célula por endocitose. Ele vai estimular uma abertura na célula que vai capturar esse vírus para o citoplasma. Um vírus que é envelopado, ele vai desencadear um mecanismo secundário para poder entrar nessa célula, ou seja, ele vai se misturar na membrana da célula até ele ser lançado para dentro. Esse é o processo de adsorção. Aqui a gente tem em seguida o processo de penetração, né, que é o vírus já dentro da célula, como ele vai se comportar dentro da célula, dependendo do tipo de vírus que é. E em sequência a gente tem o desnudamento, ou seja, aquela cápsula que envolve o material genético, ela é desmontada. Então o material nucleico ele fica solto ali no citoplasma, ok? Daqui ele pode seguir alguns caminhos diferentes. Por exemplo, ele pode ser transcrito, se ele for um RNA, e essa transcrição vai dar origem a proteínas específicas, e essas proteínas já podem ser reconstruídas em novos vírus. Esse RNA,
transcrito, ele pode seguir o caminho do núcleo celular e dentro do núcleo ele vai ser transcrito, já mutando, utilizando fragmentos da célula do hospedeiro e vai se transformar também em proteínas mutantes. De uma forma ou de outra, essas proteínas ou esse RNA que veio de dentro do núcleo já carregando uma mutação, vai dar origem a um novo genoma viral. Ok? Então, a partir da formação de proteína ou da formação de novos genomas virais, esse processo já foi encerrado, então o vírus vai ser reconstruído, ou seja, vai ser refeita aquela cápsula viral e o envelope, né, se o vírus for envelopado, dando formação a novas partículas virais que aqui a gente chama de vírions. Enquanto essas partículas virais novas estão contidas dentro da célula, elas recebem o nome de vírions. Quando essa célula já tem número suficiente de vírions, eles saem da célula e podem infectar células vizinhas e dar início a todo o processo novamente. Então a gente pode observar, parece um pouco confuso, mas o vírus ele penetra na célula, com formas diferentes, se tem ou não envelope, ele vai liberar o seu material genético dentro da célula, esse material genético pode já ser transcrito e formar proteínas novas, pode migrar para o núcleo, interagir com o material nucleico daquela célula e gerar um transcrito, certo? Que vai ser traduzido no citoplasma formando proteínas, novas proteínas. Tanto as proteínas quanto o novo genoma viral, já com um certo grau de interferência da célula hospedeira, vai passar por um processo de reconstrução da cápsula e do envelope, se for o caso, e excedendo essa formação, né, quando a célula já estiver muito lotada de vírions, esses vírions saem dessa célula hospedeira inicial e vão infectar outras células. E aí a gente tem, quanto maior for o número de vírions sendo formado e maior o número de células vizinhas sendo infectadas, maior a probabilidade da pessoa começar a manifestar sintomas. Então, tudo isso aqui que acontece dentro do período de incubação, que é quando a pessoa ainda não está manifestando os sintomas, mas já está infectada. O esquema de replicação viral do vírus de RNA, ele é um pouquinho diferenciado do processo de DNA. Né? Se a gente pensar na célula fisiológica, na célula humana, para um RNA dar início à formação de uma proteína, basta ele estar disperso no citoplasma. Né? Então a gente tem lá no núcleo o processo de expressão gênica, o processo de transcrição. Esse processo de transcrição vai gerar um RNA mensageiro, esse mensageiro sai do núcleo e migra para o citoplasma. No citoplasma ele vai encontrar unidades ribossomais e a tradução vai acontecer, ou seja, a síntese proteica vai acontecer. Pensa agora nessa maquinaria, esquecendo toda a parte de transcrição lá no núcleo. A gente já tem um RNA disperso no citoplasma e temos ribossomos. Ou seja, um RNA vírus, ele vai passar pelo processo de tradução com muito mais velocidade do que um vírus de DNA. Ok? Por isso que a formação de proteínas virais, quando o vírus ele tem RNA, é muito rápida. Né? Então, às vezes o período de incubação ele é um pouquinho menor até, por causa dessa diferença. Já a replicação de um vírus que contém o RNA, ele tem as proteínas estruturais que são geradas, elas podem gerar uma toxicidade celular. O que quer dizer isso? Quando a célula recebe o vírus, muitas vezes ela não percebe que aquele vírus é um corpo estranho. O RNA vai ser traduzido constantemente, vão ser geradas proteínas, só que lembra que existe aquele processo de acúmulo de vírions? Nesse caso aqui da replicação viral, esse acúmulo de vírions, ou acúmulo de proteínas estruturais derivadas do RNA viral, elas podem se tornar tóxicas para a célula. Então a célula pode morrer por necrose, que é a ruptura da membrana plasmática, ou a presença dessas proteínas estruturais tóxicas podem induzir essa célula à apoptose. Então o comando celular vai começar a tentar destruir essa célula. Então essa é uma característica também, não é exclusiva, tá? Mas ela é mais evidente no vírus de RNA. A morte celular, e quando a célula morre, ela vai liberar os vírions e esses vírions vão infectar as outras células. Então, vírus que tem como genoma o RNA, eles são mais agressivos para a célula, né? Por conta da formação desses vírions e dessas proteínas estruturais que são tóxicas. O esquema de duplicação do DNA vírus, ele é um pouquinho diferenciado porque ele precisa passar pelo processo de transcrição que acontece no núcleo. Então, ele interage com o material nuclear, pode provocar mutações e esses RNAs mensageiros mutantes vão ser transcritos, certo? E essa transcrição, ela vai carregar a mutação, então vai gerar proteínas virais mutantes. Né? E para esse tipo de vírus, os vírus que têm DNA na sua composição, fica muito claro que alguns tipos de vírus, não são todos, eles estão ligados a processos carcinogênicos, exatamente por causa dessa interação com o material genômico da célula hospedeira. Então não é via de regra
ok? Mas é uma característica que a gente observa que diferencia, né, o RNA vírus e o DNA vírus. É a velocidade de replicação, né, o tempo do período de incubação e essa potencial carcinogênese, que é diferente em vírus de DNA e vírus de RNA. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham aproveitado esse apanhado geral sobre as características gerais dos vírus. Dando continuidade com a nossa disciplina, hoje nós vamos abordar noções em imunologia, né? A gente já conheceu um pouquinho das estruturas virais, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os fatores imunológicos, como o sistema imunológico funciona, para que a gente possa contar com esse sistema fisiológico no combate às doenças virais. Então, dando início, a gente começa por alguns conceitos como imunidade inata e imunidade adaptativa. Esses conceitos eles são muito bem estruturados já pela literatura e diz o seguinte, diz que as defesas dos hospedeiros, né, de nós humanos, por exemplo, ela é dividida em imunidade inata, que é aquela que é nativa, ou seja, é aquela que, por exemplo, os anticorpos que a gente tem, eles são fornecidos, né, num primeiro momento pelo leite materno ou transplacentária, né? Em um segundo momento, ao longo do desenvolvimento, nós vamos construindo moléculas que são moléculas de ataque primário, né? Que vão reconhecer qualquer corpo estranho que entre em contato com a gente de uma forma mais rápida e nativa do organismo, certo? Então essa é a imunidade inata. A imunidade adaptativa, ela já é decorrente de um processo de reconhecimento desse corpo estranho, dessa molécula estranha ao organismo, e depende da produção de células de memória, de formação de anticorpos específicos. Então é uma resposta que ela demora um pouco mais para acontecer, mas mesmo assim ela vai acontecer, por isso que se chama adaptativa, porque a gente vai adaptando o nosso sistema imunológico de acordo com as experiências, com os contatos que a gente tem com as moléculas estranhas ao longo da vida, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui, em questão de tempo, né, após a infecção, a imunidade inata, ela reage em horas, né? Ou seja, a gente já tem células de defesa, que são os leucócitos, que sempre estarão prontas para inativar qualquer partícula estranha que entre no organismo. Ok? Já a resposta imune adaptativa, ela leva dias para acontecer, né? Porque ela depende de um processo complexo que vai determinar a reação de células específicas para a formação de anticorpos e esses anticorpos conseguirem inativar aquela molécula estranha ao organismo. Okay? Então, os tipos de imunidade adaptativa que a gente tem são dois grandes grupos, né? A imunidade humoral. O humoral quer dizer relacionado a líquidos, né? E no caso aqui, o sangue, onde a gente tem a presença de anticorpos livres, né? Que são moléculas que recebem o nome de imunoglobulinas, que estão circulando no sangue constantemente e são a nossa primeira linha de defesa, né? A defesa faz parte da defesa inata, ok? E a formação desses anticorpos, ela é mediada pelas células, os linfócitos B, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente qual é essa relação entre os dois tipos de linfócitos, tá? Que são leucócitos, são células brancas, mas são as células mais altas, né, no nível hierárquico do sistema imunológico. Certo? E o outro tipo de imunidade adaptativa é a imunidade celular, ou seja, eu não tenho ali a formação, a interação de anticorpos propriamente dito, posso até ter, mas essa resposta celular, ela é mediada principalmente por células que fazem fagocitose, e em especial os macrófagos. Então assim que uma partícula estranha entra em contato com o organismo, esses macrófagos reconhecem como uma partícula estranha e fagocitam essas partículas e encaminham para os linfócitos T. Então, a imunidade celular, ela é muito importante para a formação de células de memória, que a gente vai ver depois, células que vão secretar sempre o mesmo tipo de anticorpo, né? Então, a gente precisa delas como células apresentadoras de antígeno. O que é um antígeno? Antígeno é o nome que a gente dá a qualquer partícula imunogênica. Imunogênico vai despertar, vai estimular o sistema imunológico. Então, antígenos são partículas que vão estimular o sistema imunológico e as células apresentadoras de antígeno, assim como são os macrófagos, células dendríticas, natural killers, né, as células NK e outras células, elas vão fagocitar esse antígeno e vão apresentar para o linfócito T. E a partir dessa apresentação do linfócito T, ele vai modular uma série de reações que a gente vai acompanhar aqui, ó. Imunidade celular.
essas células fagocitaram, né, o antígeno, apresentou para o linfócito T, que pode ser um T helper, que a gente chama, ou auxiliar, ou um linfócito T citotóxico. Esse linfócito T, ele vai mediar uma resposta que pode ser direta com a célula apresentadora de antígeno, liberando moléculas que vão fazer com que esses antígenos sejam destruídos, ou o linfócito T, ele vai interagir com o linfócito B. E essa interação entre o T e o B vai fazer com que o B, lembra que ele é uma célula formadora de anticorpos, essas células passem a produzir anticorpos específicos para aquele antígeno. Tá, ok? Parece um pouco confuso agora, mas vamos partes por parte. Essas células de memória, elas são células que uma vez que a gente criou, provavelmente, né, a grande maioria, a gente vai ter essas células ad eterno, né, porque essas células elas vão se dividindo e como elas já têm um propósito exclusivo, ou seja, o linfócito T já comunicou o linfócito B que ele só dali para frente ele só vai produzir aquele anticorpo para aquele antígeno, essa célula ela passa a ser chamada de célula de memória. Ou seja, vamos dar um exemplo bem simples. A gente se infecta com o vírus, por exemplo, do sarampo. Ok? Sarampo é uma doença que a gente tem uma vez só na vida, né? E a gente adquire, quando a gente tem a doença, né, principalmente na infância, qual é o mecanismo? Exatamente esse que eu descrevi anteriormente. O macrófago vai pegar aquela molécula do vírus do sarampo, vai mostrar para o linfócito T, o linfócito T vai induzir o linfócito B, que é virgem, né, que tem um termo que chama naive, esse linfócito B que ainda não recebeu nenhuma informação específica. Esse linfócito B vai passar a produzir anticorpos para as partículas do vírus do sarampo, para sempre. Por isso que é uma doença que a gente pega uma vez só na vida, né? E aqui eu já posso até puxar um gancho de que esse mecanismo de indução de célula de memória é um dos mecanismos da vacina, que a gente passa a produzir anticorpos para sempre, ou por determinado período de tempo, por isso que a gente vem ali com a dose de reforço. Mas isso é um tema que a gente vai abordar mais para frente, ok? As imunoglobulinas, que são de fato, né, os anticorpos, elas são proteínas circulantes no sangue, assim como as albuminas, por exemplo, né? E elas são produzidas por linfócito B e possuem alta especificidade pelos seus antígenos, ok? A gente tem 5 subclasses de anticorpos no ser humano, que é o IgG, IgM, IgA, IgE, IgD e IgM. Agora você pode me perguntar, como assim? Eu tenho 5 tipos de anticorpos, mas eu tenho uma infinidade de antígenos que podem entrar em contato com o meu organismo. E aí a gente entra na questão da morfologia e da biologia molecular dos anticorpos. O que seria isso? O anticorpo tem essa estrutura em Y, ok? E essa região aqui, a região que é onde faz o Vzinho, é chamada de região de cadeia pesada, né? Porção FAB. É essa porção aqui, é essa região que vai entrar em contato com o antígeno. E é essa região que é mutante, ou seja, é uma proteína. A imunoglobulina é uma proteína. Se ela é uma proteína, ela é produzida em decorrência de um comando genômico. Se esse comando genômico for dado na relação entre o linfócito T e o linfócito B, o linfócito T pegou aquele antígeno, identificou algumas características daquela molécula e falou ao linfócito B, você vai produzir agora IgG específico para, sei lá, novamente o vírus do sarampo, vamos usar como exemplo. Então, esse IgG aqui, ele é uma grande classe, né, o IgG, porém, ele tem a sua cadeia pesada, a sua porção FAB, específica para moléculas virais do sarampo. Então, é essa relação de construção das imunoglobulinas a partir de um comando genômico que vem do linfócito T para o B que determina a grande especificidade dos anticorpos pelos antígenos e que eu tenho apenas 5 subclasses de anticorpos sendo passíveis de mutação de acordo com os antígenos. Tá ok? Dito isso, então, vamos continuar. Tem algumas características físico-químicas, né, que alteram um pouco a forma do anticorpo, certo? De acordo com a função desse anticorpo. Então, às vezes, a estrutura não parece 100% com aquele Y, né, que é o padrão que a gente usa didaticamente. Mas essas moléculas são passíveis de alteração de acordo com comandos genéticos e essa conformação espacial da proteína é que vai determinar a alta especificidade dos anticorpos para os seus antígenos.
A reação imunológica frente ao vírus, a resposta ela é um pouquinho diferenciada, porque a gente tem que lembrar que o vírus é um parasita intracelular. Então, muitas vezes, para ele chegar até a sua célula de interesse, que a gente fala em tropismo viral, né? Todo vírus tem um tropismo, ou seja, uma célula de preferência, ele precisa passar desapercebido por todo esse mecanismo de imunidade inata, da imunidade adaptativa. Então, muitas vezes, essa reação imunológica aos vírus, ela é um pouquinho diferenciada em relação à resposta a bactérias, fungos e parasitas. Como a gente pode ver nessa figura aqui, a gente tem uma diferença, que vai muitas vezes, tá voltando aqui, vamos lá. Essa resposta vai acontecer depois que o vírus infectou a célula. Lembra que eu comentei, quando eu expliquei as características gerais dos vírus, que muitas vezes a formação dos vírions podem gerar uma toxicidade celular e essa célula ela acaba morrendo? Alguns casos, o sistema imunológico ele é iniciado quando esses vírions são liberados, né, depois da morte celular. Então, a presença da célula morta, de partículas da célula morta, mais os vírions é que vão despertar o sistema imunológico. E aqui vale mais uma vez ressaltar que isso depende também, isso é uma característica também individual de cada vírus e individual também do período de incubação viral. Para que a gente tenha uma testagem, né, viral eficiente, a gente precisa sempre voltar as nossas buscas para a detecção de antígenos virais, que são aquelas partículas que tem na membrana da cápsula viral e que é essa partícula que vai interagir com a membrana celular hospedeira. Okay? Então, nos testes, os primeiros testes de identificação viral foram os testes sorológicos, ou seja, sorológico me remete a soro, que me remete a sangue, que me remete à resposta humoral. E o que eu tenho na resposta humoral? A presença de anticorpos. Então, muitas vezes a pesquisa sorológica, ela busca anticorpo específico para aquele antígeno, ou ela busca o próprio antígeno. Isso vai variar muito da técnica utilizada e se a gente sabe ou não qual é a partícula viral imunogênica. Os principais testes, né, que são utilizados para detecção viral o primeiro, né, dessa linha mais atual é a aplicação de anticorpos fluorescentes para detecção de antígenos. E o primeiro foi utilizado para a detecção do vírus da influenza, né, que causa a gripe, retirando secreção nasal para fazer essa testagem. Então, a gente foi procurado antígenos do vírus na secreção nasal através da aplicação de anticorpos fluorescentes. Então, se existe antígeno, o anticorpo vai se ligar, vai formar um complexo. Esse complexo, ele é fluorescente, então a gente consegue visualizar a alteração de cor, visualmente mesmo, ou através da utilização de alguns equipamentos, ok? E se não houver o antígeno, o anticorpo não vai se ligar, então não vai ter essa reação fluorescente. Já a partir da década de 70, ainda no século XX, foi criada uma técnica de anticorpos monoclonais que aumentam a disponibilidade de reagentes imunológicos com alta especificidade. A gente vai ver mais para frente que os anticorpos monoclonais, eles são criados com aquela cadeia FAB específica, né? Então, fica muito mais fácil a gente pesquisar os antígenos quando os anticorpos já são específicos, ok? Então, a gente tem as principais técnicas utilizadas em laboratório, elas visam quase 4 parâmetros básicos. Isolar e identificar o vírus, então a gente quer ter certeza que aquele vírus está presente e poder identificar ele. A sorologia para detecção de antígenos ou anticorpos. Detecção direta da partícula viral e amplificação dos ácidos nucleicos virais. Então, a gente tem aplicação de técnicas de imunologia, imunoensaio enzimático, técnicas de biologia molecular e assim sucessivamente. O isolamento e identificação do vírus mostra principalmente a etiologia viral, que a gente pode não, né? Isso é uma ferramenta extremamente importante quando a gente vai orientar o tratamento e a terapia medicamentosa. A gente precisa conhecer a estrutura do vírus, ok? Então, geralmente ela é feita por detecção de antígenos e anticorpos específicos e a gente consegue isolar aquele vírus a partir da formação do complexo, antígeno-anticorpo, e aí, então, a gente faz a identificação taxonômica e as análises mais refinadas, né? As análises principalmente voltadas à detecção do genoma viral. A propagação do vírus
em cultura celular é uma técnica relativamente difícil de se fazer, né, porque ela exige que essas células, que esses vírus sejam aplicados em células de autotropismo, né, então eu faço uma cultura de células, que são células que eu acredito que são as de preferência para aquele vírus que eu estou procurando, ok? E a partir daí eu vejo o comportamento da célula infectada por aquele vírus. Então eu consigo saber se realmente aquele vírus existe ou não. Essa é uma técnica muito utilizada porque ela muitas vezes ela antecede e às vezes até evita técnicas mais elaboradas e técnicas de alto custo. Não que seja uma técnica barata, porque cultura de célula sempre demanda um custo relativamente alto. Então aqui a gente pode ver na figura algumas imagens de propagação viral em cultura de célula. Ou seja, eu avalio o comportamento da célula que foi intencionalmente infectada por determinado vírus. O teste de hemaglutinação, ele é muito parecido com o princípio da técnica, com a técnica de tipagem sanguínea. Então, o vírus, alguns vírus, né, são capazes de interagir com as hemácias, né, e se há interação com as hemácias, muito provavelmente aquele sangue vai aglutinar, ele vai... como é que se diz? Ele vai coagular. E essa hemaglutinação, se ela foi causada pelo vírus, obviamente eu detectei ali a presença do vírus, e aí sim, esse é um teste de triagem, pode-se dizer assim, que aí ele vai passar para testes mais refinados. Então, é uma técnica qualitativa e quantitativa. Então, quantitativa, ela vai me mostrar o quanto de sangue coagulou, a intensidade de coagulação, ok? Então, o teste se baseia em pegar partículas virais, que são as suspeitas da doença, mais uma amostra de sangue, e misturar as duas. Se houver aglutinação, aglomeração ou coagulação do sangue, esse HA, que é a hemaglutinação, deu positiva. Se não houver aglutinação, é sinal de que não houve, né, não tem contato do vírus com as hemácias, então essa célula deu negativo. Mas qual é a probabilidade, né, qual é a sensibilidade desse teste? Ela é baixa, né, porque não são todos os vírus que interagem com as hemácias, são poucos os vírus, então são vírus específicos que têm interação com as hemácias, então para isso o teste, ele é muitas vezes um teste de triagem e um teste de baixa sensibilidade. Já o teste de interferência viral, ele se baseia no fenômeno em que cultura celular infectada pode se tornar resistente à infecção de outro vírus que, antes de ter sido infectada, ela era permissiva a qualquer vírus. Então vamos imaginar, eu tenho uma célula, eu quero estudar o vírus 1, ok? Só que para eu saber se esse vírus 1 está presente no organismo, eu coloco um vírus 2. Eu infecto essa célula e aí eu coloco o vírus 1. Se essa célula conseguir ou não interagir com esse vírus número 1, eu consigo aí entender qual é o mecanismo de potência do vírus de entrar na célula. Então o vírus está tentando entrar em uma célula que já está infectada. Será que ele consegue ou não? Né? E a técnica, ela é baseada em titulação, né, que vai separar substâncias químicas de acordo com diluição, adição de reagentes e alteração de pH, por exemplo. O diagnóstico sorológico para doenças virais, ele é feito basicamente para a identificação de antígenos e anticorpos de forma mais específica. Então a gente consegue, por exemplo, confirmar uma suspeita clínica, identificar um vírus isolado em cultura ou estudar o comportamento epidemiológico de determinadas viroses. Né? Um dos ensaios mais utilizados como teste sorológico é o ensaio imunoenzimático, que a gente chama de ELISA. Esse teste é um dos mais utilizados, inclusive durante a pandemia do coronavírus, é o que eles chamam de teste rápido, aquele da gotinha de sangue. Ele é feito, basicamente eu estou procurando a interação entre anticorpo e antígeno. Se a pessoa teve o vírus ou tem o vírus, a hora que eu jogar o anticorpo, vai aparecer. Então, vai mudar aquela corzinha que a gente vê no teste rápido. Quando isso é feito em laboratório, a gente tem uma fluorescência emitida e essa fluorescência ela serve para dar uma análise qualitativa e quantitativa por intensidade de brilho. Então, quanto maior for o número de anticorpos, maior vai ser o brilho emitido durante a realização dessa técnica. Então, a gente tem alguns testes de ELISA que são diferentes, né, no fundamento da técnica, que é o indireto, o competitivo, o de reversa e o sanduíche, ok? Que isso vai variar sempre se tem um anticorpo intermediário ou não. O princípio do teste é que tem um anticorpo e esse anticorpo carrega uma partícula fluorescente. Quando houver a união do anticorpo e do antígeno, essa partícula vai mudar de cor, que é o que a gente consegue observar aqui nessa placa. Isso aqui é uma placa de teste de ELISA e todos os pocinhos que estão emitindo coloração amarela são positivos. E a gente pode observar que aqui tem um amarelo mais fraco, um amarelo mais intenso. Tudo isso é a análise quantitativa, é a avaliação da quantidade de antígenos nessa amostra.
Aí a gente parte para os testes de biologia molecular. E a gente tem a reação da cadeia de polimerase, que essas técnicas de biologia molecular, eu vou citar para você aqui agora nesse momento, que elas são aplicadas como testes sorológicos, mas a gente vai falar delas com mais ênfase nas próximas aulas, ok? Então a gente tem aqui, tudo são análises moleculares, então eu estou procurando o DNA ou RNA viral, então pode ser feito através da reação da cadeia de polimerase, o PCR em tempo real, a hibridização em microarranjos, que é o macroarray, tudo técnica molecular. O dot blotting, que vai fazer pesquisa também de material nuclear. O dot blotting, ele é utilizado para pesquisa de RNA. E o Southern blotting, que vai pesquisar, perdão, eu falei errado antes, DNA e RNA, para o Northern blotting, e o Southern blotting para RNA. Tendo em vista que eu tenho essas técnicas moleculares, é possível perceber que a gente vai refinando a pesquisa, ou seja, aumentando a especificidade para buscar esses vírus. Então, não se preocupem que nas próximas aulas eu vou abordar essas técnicas moleculares com mais detalhes para você, tá? Então, por enquanto, lembrem-se de que todos os testes sorológicos visam basicamente a interação entre anticorpos e antígenos. Então, diante disso, eu agradeço muito a sua participação nessa aula. A gente vai seguindo, vamos dando continuidade, e eu espero você na próxima aula. Até breve!